Bem-vindos. Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids. E nessa aula de hoje, nós vamos falar do porquê é importante você saber conquistar as crianças e de como você também faz isso dentro do Método Pilates for Kids. O que realmente faz muita diferença é quando você entende que a gente está trabalhando com um público diferenciado, um público que é diferente, que é mais sentimental, que tem as suas carências, que tem as suas vivências, mas que também gosta de ser conquistado. Assim como qualquer outro mercado, assim como qualquer outro local, isso é extremamente importante que você tenha essa consciência. A gente não pode simplesmente achar que criança é qualquer tipo de maneira que se trata. Não, a criança ela tem as suas necessidades, a criança ela tem as suas formas de interagir, essas formas de se sentir atraído ou então repelido. Então, nós precisamos ter muito claro isso. Desde o início, o momento que a gente já começa a pensar em trabalhar com criança, em ir para um mercado diferenciado, em realmente fazer algo que muitos outros poucos profissionais fazem, a gente precisa ter essa clareza de que sim, temos que ter a alegria da criança conosco, né? Então, por que é importante? Primeiro ponto, até hoje eu deixei tudo aqui voltado para o quadro, porque eu realmente quero que vocês façam aqui comigo, tá? Então, o primeiro ponto do porquê, tá? Por que conquistar, né? As crianças. Por que conquistar as crianças? Então, o primeiro passo que eu gostaria que você realmente pensasse é porque o principal é porque realmente você vai ter a facilidade de dar aulas. Então, escreve aí. Facilita suas aulas. E por que facilita a sua aula? Quando você conquista a criança, por que vai facilitar você trabalhar com ela? Por que vai facilitar a sua aula? Porque quando a criança ela gosta do que ela está fazendo, de quando a criança vai com vontade, porque ela realmente está se sentindo bem, ela faz aquilo que você propõe, ela aceita aquilo que você está fazendo, ela se dispõe a realmente contribuir ou ajudar, diferentemente de quando ela não vai com vontade, ou então quando você não conquistou ela. Se você não tiver capturado essa atenção dela, se você não tiver realmente percebendo que ela pode sim estar ao seu lado, né, te ajudando, orientando e também ajudando os outros colegas, você realmente conflita com ela. E aí ela vai importunar sua aula, ela vai tentar fazer de tudo para que você não consiga ficar te testando, ela vai fazer várias coisas. E isso é instinto da criança realmente, para realmente fazer com que a sua aula tumultue. Quantas vezes você já viu, principalmente os professores falando, nossa, eu tenho um aluno porque ele não ajuda, ele não colabora, é difícil lidar com ele, é difícil essas coisas, isso e aquilo. Então, nós precisamos ter clareza sobre isso e vocês precisam cada vez mais entender que a partir de agora, você conquistar a criança vai realmente te ajudar a ser um melhor profissional. Então, é muito importante que você realmente tenha essa clareza para que daqui para frente você realmente entenda a importância de cada uma daquilo que eu vou trazer para vocês. Mas facilitar as suas aulas é muito, muito melhor do que quando você tem uma criança que não ajuda, que não faz, que cruza os braços, que faz careta. Uma criança desse jeito, ela desestabiliza até mesmo o professor e ela tumultua a aula. Então é muito importante que você tenha essa clareza e que você já pense, bom, eu vou tentar conquistar o máximo possível das crianças, tá? Então é importante. Um outro porquê, né? Do porquê que você realmente tem que conquistar. Porque a criança vai querer
ir para a aula do Pilates. Vou botar 4K aqui. Quando a gente percebe que você conquista a criança, tá? Você conquista a criança, até vou colocar aqui. Quando você percebe que quando você conquista a criança ela vai querer ir para sua aula com boa vontade e ela quer ir. Hoje, gente, mais do que nunca, a gente percebe diversas crianças, diversos locais em que os pais matriculam os filhos em várias atividades, né? Às vezes porque eles realmente precisam aprender, mas às vezes pode ser que eles estão matriculando as crianças porque eles não têm onde deixar, porque é importante que a criança faça, só que nem tudo a criança gosta de fazer. Então, primeiramente, quando a criança não gosta daquilo que ela está fazendo, ela não vai fazer, não vai ir porque ela quer, ela vai ir porque alguém está empurrando ela, né? Alguém está obrigando ela a ir. E quando alguém está obrigando ela a ir, a tendência dela ir e realmente não aproveitar como deveria e não fazer o que precisa ser feito como deveria é muito maior. Então, quando você conquista a criança, você tem a criança com você e ela vai querer ir para sua aula, né? Quando a criança vai para sua aula, quando ela facilita a sua aula, você tem o terceiro passo, que é o quê? Você se sente bem e terá retornos positivos. O que acontece aqui, gente? Quando você, então, facilitou a sua aula, é fácil agora de dar aula porque a criança, você realmente já tem ela ao seu lado. A criança vai para a sua aula porque ela quer, porque ela gosta. Automaticamente, você vai começar a ter retornos positivos. Por que esses retornos positivos? Porque você mesmo vai se sentir bem, então você mesmo se sente bem. Os retornos positivos vêm dos pais, das próprias crianças, de quem te emprega, no caso, se for de quem te emprega. Porque se você daqui a pouco está trabalhando para alguém ou em algum lugar, a pessoa que te contratou para você trabalhar no local, no estabelecimento com ela, enfim, ela vai ficar feliz e você vai dar um retorno para esse local. Então, automaticamente, quem te contratou vai ficar realmente mais feliz em função de você realmente estar fazendo um bom trabalho. E isso mesmo tudo aumenta o quê? O quanto você é visto pelo seu trabalho. O que você já deve ter visto, inclusive, pessoas que dizem assim: nossa, essa pessoa realmente tá de mau humor com a vida, faz um trabalho de qualquer jeito, não tem amor, será que tá aqui só porque passou no concurso? Isso sai muito, né? Quando as pessoas às vezes passam num concurso e aí, às vezes, essa pessoa, eu não estou generalizando, mas já ouvi pessoas falando isso, inclusive, que às vezes a pessoa está lá só pelo cargo e não pelo que ela gosta de fazer. E aí, as outras pessoas começam a olhar: nossa, mas está aqui, mas ganha muito pelo que faz, né? Então, não é desse jeito que você quer ser visto, mas sim que você realmente, as pessoas percebam que você tem valor, que você realmente tem que ser ainda mais bem remunerado pelo excelente trabalho que você faz. E tudo isso, gente, simplesmente porque você sabe conquistar quem precisa. Porque muitas vezes, quando a gente inicia no mundo, né, do método Pilates for Kids, no Pilates para crianças, enfim, a gente fica pensando: não, mas quem eu tenho que conquistar? Eu tenho que conquistar os pais, porque são os pais que levam os filhos. E não está errado. Você também tem que conquistar os pais. Você também tem que mostrar para os pais a importância do seu trabalho e a importância do que o método vai fazer nos seus próprios filhos. Mas, se você não conquistar a criança, nem que o pai adore, ele vai chegar a um ponto que a criança vai vencer ele pelo cansaço.
Porque ela não vai querer, ela vai fazer birra, ela vai dizer que tá com dor de cabeça, ela vai falar mal, de repente, às vezes, do professor, e na realidade pode ter até que nem seja culpa sua. Tudo porque você não soube conquistar a criança. Então, todos esses fatores que eu trouxe para vocês, e realmente mostrando que você vai se sentir bem e você vai ter retornos positivos, tanto dos pais, quanto das crianças, quanto de quem te contratou e também financeiros, porque quanto melhor você vai, mais indicação você tem, mais alunos você trabalha, mais você ganha, né? Mais retorno financeiro você tem. E isso é uma bola de neve, porque quanto mais disso você faz, maior a bola gira, maior se torna o retorno que você tem. Então é muito importante que você tenha isso, sem falar, né, na gratificação que você tem quando você está terminando uma aula e a criança e as crianças e as pessoas que estão ao seu redor te perguntam: nossa, já acabou? Nossa, passou tão rápido, nossa, foi tão legal que a gente nem se deu conta que passou. Essa gratificação, ela é imensurável. É só quando a gente realmente sabe que a criança vai falar aquilo, é que você tem a consciência de quanto isso é prazeroso. Então, é como se fechasse e você dissesse: nossa, eu realmente estou fazendo aquilo que faz sentido para as pessoas, aquilo que é reconhecido. Cada vez mais a gente percebe pessoas que se sentem: ai, ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém fala bem do meu trabalho, não falam isso e aquilo. E nesse sentido, a criança, quando você realmente entender como ela procede, como que você conquista ela vai te dar esse retorno. A criança chega na sua aula com uma flor que ela trouxe, ela faz um bilhete, ela desenha você e ela, enfim, ela demonstra o amor que ela tem por você, inclusive, e pelo método que você está ensinando, porque você soube conquistar ela. E aí eu quero dar algumas dicas de como conquistar. Vocês querem saber? Só um pouquinho que eu vou tomar uma água enquanto. Seca a garganta, né, gente? Então aqui, ó, bora lá. Então, entenderam, gente? Por que você tem que... Eu só trouxe 3 pontos e eu acredito que esses 3 pontos são o importante para você entender. Que vai facilitar as suas aulas, vai ser mais tranquilo, você não vai ficar se preocupando, você vai fazer as suas aulas fluírem, a aula vai ser legal de dar, as crianças gostam, você vê as crianças evoluindo, porque facilita as suas aulas. A criança vai querer ir para sua aula porque ela quer, porque eu falo, inclusive, já fiz posts, já argumentei, e as pessoas me perguntam: Vânia, as crianças gostam de praticar Pilates para criança? E eu posso dizer para vocês que elas gostam. E como é que eu sei que elas gostam? Quando elas, inclusive, no final das aulas, elas te pedem: ai, prof, mais um pouco, mais um pouco. Isso está me demonstrando o quê? Que elas gostam ou que elas não gostam? Que elas gostam. Quando elas não faltam à aula, quando elas vão, inclusive, quando te pedem: prof, vai ter feriado, mas será que não dava para fazer? O que isso mostra para você? Que a criança gosta de ir, que ela quer ir para a aula. Então, a criança querer ir é a mesma coisa que você dizer para um pai assim: olha só, você está pagando algo que o seu filho adora fazer. O que os pais entendem? Poxa, vale a pena então. Eu pago com gosto. Eu vou lá e faço a matrícula porque eu realmente percebo o valor que está gerando. Inclusive, o meu filho adora ir no Pilates. Então, isso facilita muito a você. E, consequentemente, como a gente falou antes, você se sente bem, você começa a ter retornos positivos, você começa a ter retorno dos pais, das próprias crianças, de quem te emprega, e também a questão financeira, né? Como vocês devem ter visto, eu falei, inclusive, que o método Pilates para Kids pode te dar um aumento de renda, né? Então, você pode ter uma renda extra trabalhando com Pilates para criança, e isso realmente é possível, tá? E agora eu vou falar o que você precisa fazer para conquistar, tá? Então, aqui, gente, para conquistar, tá? Às vezes eu boto criança, às vezes eu boto kids, mas facilita para vocês, tá? O que vocês precisam saber?
Seja você mesma ou você mesmo. Muitas vezes a pessoa ela quer se transformar num personagem, ou ela quer se transformar numa pessoa, ou ela não é ela. Sabe quando você percebe que aquela pessoa não está sendo ela? Você fica olhando e às vezes até as pessoas ficam olhando, nossa, mas por que ela está falando desse jeito? Nossa, mas ela não é assim. Ou então, a pessoa chega muito tentando demonstrar algo que não é normal dela. É que nem eu chegar para as crianças e já chegar. Então, pessoal, olha só, hoje a aula é assim, 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 assim. Não é eu, né? Agora eu chego diferente. Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? E tal, olha a bagunça. Porque eu sou assim. Eu não posso criar um personagem. Eu não posso ser uma Vânia que não é a Vânia normal de ser. Porque a gente não sustenta esse tipo de comportamento. Você tem que ser você mesma. A criança, ela não quer um personagem. A criança, ela gosta da pessoa como ela é. Desde que você realmente se posicione. Se você gosta de criança, você vai transmitir isso para a criança. Agora, se você não gosta de criança e você está pensando simplesmente em trabalhar com pilote para criança porque vai te dar uma renda extra, você está realmente dando um tiro na água, porque a criança ela vai sentir o cheiro disso, ela vai entender, ela vai perceber que você não gosta de criança e você não consegue não demonstrar isso, certo? Então, primeiro ponto, seja você, seja natural, seja do jeito que você é. Se você é uma pessoa que gosta de brincar com a criança, brinca com a criança. Se você gosta de fazer os exercícios com a criança, faça. Se você não gosta, não faça, mas não fique forçando você ser uma pessoa que você não é. Você tem que ser o que você realmente é. Porque a ideia do trabalho é que ele seja a longo prazo. Então, não tem como você um dia estar totalmente feliz e fazer uma coisa que não é natural seu, tá? Então, o primeiro passo para que você possa conquistar as crianças é ser você mesmo, é agir com naturalidade, é ser como você é, tá? Segundo ponto. Estão escrevendo aí, gente? Segundo ponto. Tente conhecer melhor as crianças. O que isso quer dizer e o que eu quero dizer com isso? Você tem que conhecer as pessoas que você atua. Você tem que conhecer as crianças. De preferência, deixar que elas falem sobre elas. Mais do que nunca, as crianças elas têm uma necessidade de falar sobre ela, de contar o que aconteceu na casa dela, o que aconteceu com a vizinha, com o vô, com a tia, enfim. Elas querem falar. Toda vez que você dá um tempinho e você diz, alguém quer perguntar? Um monte de mãozinha levanta. Porque a criança tem essa necessidade. E o que a gente percebe é que dependendo do local onde ela está, muitas vezes não é permitido que ela pergunte muito, né? Ah, Deus, chega de pergunta, vamos começar. Ainda mais na escola, né? Porque a gente entende, o professor às vezes na escola, se ele deixar os 20 perguntar, ele não dá aula. Então às vezes ele precisa, né, dar uma cortada. Porém, você precisa conhecer a criança. Deixe ela contar aonde ela mora, o que ela faz, o que ela gosta de fazer. Conheça a criança, conheça os gostos que a criança tem, conheça o que ela gosta de fazer, conheça o que ela mais realmente tem simpatia, o que ela não gosta também. Porque o que acontece? Quando a gente conhece melhor as pessoas, a gente consegue saber o que elas vão gostar e o que elas não vão gostar. Então, você precisa conhecer melhor as crianças, você precisa saber os detalhes da vida dela também, você precisa também estar se assemelhando com ela. Por exemplo, quando a criança diz assim, prof, eu gosto de assistir, vou dar um chute, tá, gente? Eu gosto de assistir o filme da Frozen, tá? E aí você diz assim para ela, eu também gosto, sabe? Porque eu já vi o Olaf. E aí você começa a conversar sobre um assunto que a criança gosta e que você também gosta. O que acontece aí? Uma afinidade.
tá? Quando você começa a mostrar para a criança que você também gosta de algumas coisas que ela gosta, você começa a conquistar ela. Por quê? Porque ela te enxerga como alguém parecida com ela. E nós humanos, isso inclusive a neuropsicologia explica, nós temos a tendência a nos conectar, a gostar de pessoas parecidas com a gente e que tenham os gostos muito similares. Então, quando a criança percebe que você tem algum ponto em comum com ela, bingo, você já começa a conquistar ela, tá? Então, tente conhecer ela. Só que como é que você vai encontrar um ponto em comum com ela? Quando você deixar ela falar, quando você conversar com ela, quando você ouvir e você prestar atenção no que ela fala, no que ela repete, e aí você vai encontrar pontos em comum. Então, quando você conseguir conectar os pontos em comuns, você tende a conectar com a criança e automaticamente você começa a conquistar ela. Às vezes isso não é um truque, gente. Isso é meio que natural. Quantas pessoas você já ou indicaram para vocês, segue tal pessoa, e aí você vai, olha, mas não conecta, não encaixa às vezes o pensamento da pessoa, o que ela fala, com o que você acredita. E aí essa pessoa não vai te conquistar. Assim como eu não consigo conquistar quem não tem os mesmos pensamentos que eu, ou então quem não está aberto a entender as minhas visões. E aí é a normal da vida, a gente não vai conquistar todo mundo, esquece, assim como a gente também não vai não conquistar ninguém, a gente vai conquistar algumas pessoas, mas essas são estratégias que ajudam você a trazer a criança para você. Quanto mais você fizer isso, melhor, tá? Mais um ponto que é importante você fazer, tá? É proporcionar atividades que elas gostam. Para quem não tinha sublinhado. O que isso quer dizer, gente? Por exemplo, você descobriu que as crianças elas gostam quando você faz atividades que utiliza a bola suíça, por exemplo. É um exemplo, tá? O que acontece? Toda vez que você for usar a bola suíça, você já está fazendo algo que a criança gosta, né? Então, isso faz você se aproximar dela. Afinal de contas, o que a gente faz quando a gente quer agradar alguém? Você quer ir na casa de alguém, você vai fazer uma visita. Aí você sabe que aquela pessoa, ela gosta, é um exemplo, tá? Ela gosta de sorvete de chocolate. E ela não gosta de sorvete de morango, por exemplo. Se você quer agradar ela, você vai levar um pote de sorvete de chocolate. Porque você sabe que ela gosta de sorvete de chocolate. Se você sabe que ela não gosta de morango, você não vai levar o de morango. Agora, se você não sabe, se você não conhece, você corre o risco de levar algo achando que ele gosta e ele não gosta porque você não sabia. Agora, quanto antes você souber, antes mesmo você consegue ajudar e levar aquilo que a criança quer. Então, quando você pode proporcionar atividades, experiências, aulas, os acessórios em que a criança gosta, você faz com que ela diga: ai, que legal, hoje a prof deu algo que eu gosto de fazer. A última aula que eu fiz com as crianças, ontem, quando eu estava dando aula para as crianças, eu estava fazendo atividade e ontem a gente não usou bolas, por exemplo. As crianças adoram, tá? Já estou dando uma dica aí para vocês. As crianças adoram bola. E uma das atividades que elas mais gostam de fazer é uma atividade que eu dou que se chama bola de fogo. E aí ontem elas diziam assim: prof, dá bola de fogo, prof, dá bola de fogo, prof, dá bola de fogo. E aí eu disse: não, hoje a prof não vai dar bola de fogo, hoje a prof vai dar tal atividade. E aí eu percebi no olhar das crianças que ela não queria bola de fogo. Eu podia ter dado,
poderia ter dado. Mas, por exemplo, eu já conquistei as crianças, eu não preciso fazer tudo que elas querem todas as vezes. Agora, quando eu percebo que eu fico um tempo sem fazer algumas coisas que elas também gostam, o que eu já sei que elas gostam? Bola de fogo. Quando eu percebo que tá baixando um pouco, eu faço o quê? Eu dou aquilo que elas gostam. E aí, eu nunca perco aquela ligação com a criança. Por quê? Porque eu conheço elas, eu sei o que elas gostam, eu sei o que elas gostam de fazer, eu sei o que elas gostam de atividades, eu sei o que elas de ouvir, eu sei que elas gostam de fazer as dancinhas no começo, eu sei de tudo isso. Agora, por que eu sei? Porque eu conheço ela, porque eu deixo elas fazerem, porque eu deixo elas se expressarem, elas falarem. Eu digo as crianças e os meninos também, não só as meninas, né? Então você precisa fazer esse passo a passo para que você conheça, para que você proporcione para a criança o que ela também gosta. Ou vocês imaginem, passa um dia, as crianças pediram a bola de fogo, aí eu não dou. Aí passa mais um dia, elas pedem de novo, eu não dou. E passa mais um dia, eu não dou, e assim eu não vou dando. O que vai acontecer? Eu vou desconectando daquela criança. Então vocês precisam entender isso. Eu não preciso fazer tudo que a criança, só o que ela quer, mas de vez em quando a gente precisa agradar. Assim como a gente também gosta de ser agradado. Ou então, uma das coisas que às vezes eu também faço com ela, que é tipo assim, é uma troca. Ok, vocês querem fazer tal atividade? Então tá, então a gente só vai fazer essa atividade se a gente fizer essa atividade bem feita, bem bonitinha e pá. E aí é como se ela tivesse uma compensação, tá? Então, nós vivemos numa linha de faz uma coisa para ter outra. Todo mundo é assim, gente. Ninguém faz nada por nada. Ah, eu vou fazer isso, mas por fazer, porque não tem objetivo nenhum, não. Todo mundo tem um objetivo na vida. Ah, a gente trabalha porque gosta. A gente trabalha porque precisa receber. A gente viaja porque quer se divertir. A gente come porque a gente tem vontade, porque é prazeroso. Então, ninguém faz nada porque não quer. Então, vocês precisam também saber isso. E quanto mais vocês souberem, mais fácil é de proporcionar aquilo que elas vão gostar. Entenderam? Tava salgada a janta, tá? Então, assim, gente, conquistar é um ato, inclusive, vou botar aqui, tá? Como as plantas. Aqui nem todo mundo vai entender, mas eu vou explicar, tá? Como as plantas. O que acontece com uma planta? Uma planta, ela precisa ser regada, ela precisa ser colocada no sol, ela precisa pegar uma luz boa, ela precisa pegar, ter um oxigênio bom, ela não pode ficar num canto socada que não circule vento. Por quê? Se não acontecer isso, ela tende a ir morrendo. E assim como você tem que perceber que a criança também tem as suas necessidades e você precisa levar isso para ela. Então, você precisa dar água aos poucos para a planta, assim como você precisa fazer o que a criança gosta aos poucos também. Você não pode, agora que eu descobri que a criança gosta de bola de fogo, vou fazer bola de fogo, vou fazer bola de fogo. Por quê? Vai saturar a criança, assim como a planta. Se você bota muita água, o que acontece? A planta morre de muita água. Assim como se você botar pouco, ela também morre. Então você tem que dosar, assim como as plantas. Você dosa um pouco de sol, um pouco de água, um pouco de claridade, um pouco de menos vento. Por quê? Porque você vai conhecendo as plantas. Algumas gostam mais de vento, outras não. Umas gostam de ser das plantas, né? Ficarem na luz, no sol mesmo, outras não. Então você vai conhecendo as individualidades e você vai dosando aquilo para que você também não faça só o que a criança quer, porque você também não pode ser aquele professor que a criança diz, vamos fazer tal coisa, tá, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, vocês querem isso, então vamos fazer isso. Por quê? A criança também vai se ligar que ela que está dominando a aula, e na realidade, quem é o profissional, quem tem que ser o orientador naquele momento é você como profissional, não a criança.
A criança, ela precisa ser orientada e você tem que ser orientado. Então, você precisa conhecer, você precisa saber, você precisa, de certa forma, proporcionar, mas na dose certa. Nem de mais, nem de menos. Ali, na dose, entenderam? Então, é importante que você saiba fazer esse tipo de coisa para que a criança também goste, tá? E que a criança queira vir. E o último ponto, ter um método. Aqui é ruim de escrever, gente. Adequado. Opa, que é o. Ter um método adequado, gente. Por quê? Por que eu tenho que ter um método adequado? Porque se eu não souber lidar com a criança, se eu não souber um passo a passo adequado, se eu não souber as necessidades da criança, as chances de eu não conquistar a criança são muito maiores. Se eu não tenho um método adequado para fazer tal coisa, eu não vou conseguir fazer. Se eu não souber o que a criança gosta, se eu não souber o que ela precisa, se eu não souber como agradar, eu não consigo conquistar ela. Então, quando as pessoas me perguntam, Vânia, as crianças gostam do Pilates for Kids? Elas gostam. E por que elas gostam? Porque elas sabem que tem tudo que elas querem, que elas precisam, que é importante para elas também. Então, você precisa saber a forma adequada de fazer, ter a dosagem certa de cada coisa. E quando que a gente tem essa dosagem? Quando você tem um método adequado para isso. Eu falei e volto a repetir que o método que a gente ensina adultos não funciona para criança. Por que que não funciona? Porque as necessidades do adulto são diferentes das necessidades das crianças. Os objetivos dos adultos são diferentes dos objetivos das crianças. O que os adultos gostam, pode ser que as crianças não gostem. E é aí que você precisa entender que por isso que existe um método de Pilates para adultos e um método de Pilates para crianças. Porque são áreas diferentes. E às vezes as pessoas confundem. Porque é uma mesma base, mas a aplicação, a forma de ensino, a forma lúdica tem que ser diferente. Tem que ser diferente. E você não vai fazer diversas coisas que você faz com o adulto na criança, porque ela não está pronta para isso. Inclusive, eu volto a repetir, a pessoa que trabalha com Pilates para adulto, ela não consegue fazer da mesma forma para criança. Por quê? Porque não vai funcionar. Mas eu já fiz. Quanto tempo? Se você deu aula para essa mesma criança por mais de um ano, da mesma maneira que você dá para os adultos, você realmente pode argumentar. Agora, eu gostaria que alguém falasse, então, se foi possível. Porque todas as pessoas que eu conheço, inclusive eu, quando estava no início, achava isso, não funcionou. Quando foi funcionar? Quando eu entendi que a necessidade é diferente, que o objetivo é diferente, que o amadurecimento é diferente, de que o desenvolvimento motor, cognitivo, intelectual é diferente. Então eu não posso tratar todo mundo igual e botar todo mundo na mesma cesta. Ou então facilitar porque daí é para criança. E isso é importante que você entenda. E é importante também que você se dê conta que cada um é um. E é aí que você tem um método que precisa ser para aquele público, que é Kids. Então, mesmo que você tenha curso de Pilates para adulto, ou que você não tenha curso de Pilates para adulto, você vai aprender aquilo que você vai ensinar para aquele público. Entenderam? Então, é importante você também saber isso, porque quando você desmistifica isso, você começa a conquistar as crianças. Você começa a não julgar ela. Você começa a olhar a criança como como um ser que está em desenvolvimento. Ele está melhorando. Você não vai cobrar perfeição naquele momento, porque ele está desenvolvendo. E isso é extremamente fundamental que você tenha clareza. E aí é um dos pontos principais.
Porque você imagina, como é que você vai conquistar uma criança se ela faz o exercício e você diz, não tá bom, melhora isso, enrola mais a coluna, a perna não tá boa, quase ficou bom, faltou um pouco disso. E aí a criança, ela vai se desmotivando, porque ela começa feliz, e aí você diz, mais ou menos, faltou isso, melhora naquilo, nunca tá bom. O que acontece com a criança? Ela desmotiva. Ela precisa ser elogiada também. Então, às vezes, você tem que cuidar com o excesso de lapidez naquele movimento, porque a criança é criança. Então, você tem que entender que naquele processo que a criança está, o melhor que ela pode fazer, a perfeição dela, que é um dos princípios do Joseph, é esse. E aí você vai conquistando a criança, mas quando você entende isso, porque se você não entender isso, cai por terra a conquista. Assim como também você não pode ficar dizendo, muito bem, que lindo, e a criança saber que não conseguiu fazer. Por isso que eu disse que o primeiro é você mesma, sabe? Ser você mesmo. Olha, tá quase bom. Vamos tentar mais uma vez? E aí você elogia, e aí você incentiva. É isso que você precisa entender, gente. Lidar com a criança é diferente. Você não vai fazer isso com o adulto. Você não vai dizer, muito bem, vamos lá, mais um. Porque daí ele vai dizer, essa prof tá louca hoje. Agora a criança precisa. Agora a criança precisa de um abraço às vezes. Às vezes ela cai, ela quer que a prof vá lá e passe a mão. E pronto. Então, você tem que ter isso. Tem que ser seu. Tem que ser de você também ter isso. Para que aí sim você consiga conquistar as crianças. E esse, gente, é um passo a passo que eu trouxe para vocês, que é o diferencial, tá? Aqui também pode ser dosar, tá? Opa. Dosar. Tem que saber dosar. Quando é muito exigido, depois libera um pouco. Quando você tá muita bagunça, aí você corta um pouco, sabe? Manter o equilíbrio, como se fosse uma gangorra. Quando um lado sobe muito, você equilibra o outro, e assim você vai lidando. A criança tem que estar ali, mas ela também precisa saber que você é o líder naquele momento, que você é o líder dela. Ela tem que te enxergar, inclusive eu já falei isso, ela tem que enxergar que quem é que vai dar orientação? É o profissional, é o professor que está trabalhando com ela. E quando isso acontece, muitas vezes, quando algumas pessoas insistem em trabalhar os pais e os filhos junto no estúdio. Daí tem o pai, tem o instrutor e tem a criança. A criança ela vai responder a quem? Ao professor ou ao pai? Quem na cabeça dela tem a liderança? Será que eu escuto o pai? Será que eu escuto o prof? Aí o pai diz, não, mas escuta a prof. Aí a prof fica meio assim de falar porque o pai... Não dá certo, tá, gente? Então, assim, deixa eu ver que horas são, porque agora não tem nem relógio aqui na frente. Vamos ver, já tá na hora. Então, para fazer um review de tudo isso, hoje nós falamos, então, sobre o porquê conquistar as crianças no Pilates for Kids e, consequentemente, você vai ter uma renda extra com isso. Porque facilita suas aulas, facilita para que você trabalhe tranquilamente, sem estresse, sem pressão, sem angústia, tá? Porque a criança vai querer ir para sua aula naturalmente, ela não vai ser obrigada, não é aquela criança que pode, vai na aula, filho, fica ali na aula, né? Não vai acontecer isso. Você vai começar a se sentir bem, porque você se sente bem, porque a criança está bem, porque a aula vai bem, você se sente bem. E terá o retorno positivo, tanto dos pais, quanto das próprias crianças, quanto de quem te emprega e automaticamente financeira também. Por quê? Porque é consequência de um bom trabalho. Todo mundo que faz um bom trabalho tem um reconhecimento também financeiro. E também falamos de como conquistar as crianças, o que você tem que cuidar. Ser você mesmo, não tentar fazer de um jeito, vou criar um personagem, né? Ou você, isso também acontece. Vou chegar bem durona, não vou nem mostrar os dentes para as crianças. E aí, quando elas verem que realmente dá para que eu vejo que elas não vão fazer muita bagunça, aí eu começo a me soltar. Não funciona, tá? Não dá certo. Também aquela pessoa, gente, quanto tempo.
exagerado também não funciona, tá? Já estou dando a dica aí. Tentar conhecer melhor as crianças, saber mais delas, se aproximar delas, né? Diferente de ser amiga, tá? É importante botar aqui, ó. Não queira ser amiguinho. Porque aí perde a referência, tá? Você conhecer a criança, você saber o que ela gosta, você se aproximar dela, não é você ser amiga dela, é diferente, tá? Porque quando se ela te enxerga como amiguinha dela, ela não vai mais ter a consciência de respeito por você, tá? Então é importante você cuidar com isso, tá? E depois você também pode proporcionar algumas coisas que as crianças gostam. Eu sei que elas gostam de tal coisa, então de vez em quando eu faço, de vez em quando eu vejo que tá meio chato, ou eu tenho que dar uma aula que exige muito, então eu compenso com algo que eu sei que elas gostam. Às vezes até uma música, que a gente sabe que as crianças gostam, um personagem, um movimento, uma atividade, você vai conhecendo e aí você também pode proporcionar. Sempre cuidando da dosagem. Aqui eu expliquei que é como as plantas. Nunca se pode botar demais, por exemplo, nunca se dá muita água, nem pouca. É uma dosagem que ela continue crescendo, tá? E também ter um método adequado, porque dentro de um método você vai saber as dosagens, o quanto fazer, o quanto não fazer, até realmente chegar ao final e concretizar tudo que você precisa para que realmente você tenha uma atividade que você se realize como profissional, que as crianças gostem, que os pais também gostem e que você tenha um retorno financeiro adequado também e possa sim ter uma renda extra ou até mesmo sua renda principal, porque você faz aquilo que gosta e quando a gente faz aquilo que gosta com amor, com dedicação, com empenho, o retorno também vem. E vem muito mais rápido porque a gente trabalha com mais crianças. Certo, gente? Tchau, tchau. Beijão.